Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 80. O tema desse salmo é pedindo restaurações. Pedindo restaurações. É um pedido ali, vindo de Jerusalém, dos salmistas ali da descendência de Asaf. No entanto, era algo sobre a Samaria, sobre o reino do norte, que estava nos seus últimos dias. Nós sabemos que as 10 tribos de Israel, ligadas a Samaria como capital, elas foram se enfraquecendo, entrando na idolatria. Os assírios dominaram sobre eles, e eles foram cativos e foram dispersos. Até hoje, isso foi antes do cativeiro babilônico. Até hoje eles nunca voltaram. Alguns dessas tribos se juntaram ao reino do sul, a Judá. Por exemplo, a tribo de Benjamim foi uma das que escapou, ou melhor, o remanescente se juntou. Então, era um tempo onde os de Jerusalém, os do templo, estavam olhando para o reino do norte e estavam dizendo, orando pelos irmãos. Que situação, restaura-nos, Senhor. Era um pedido pelo reino do norte, que na verdade eles tinham rivalidades, havia discordâncias, mas nessa hora eles esqueceram tudo, e ali a falta dos irmãos, e eles antes tinham um povo irmão do lado, apesar de pensarem diferente, terem discordâncias, mas eram irmãos, e agora não, teriam rivais, a Assíria. Então é um clamor ali, nesse sentido que eu estou falando. No sentido bíblico geral, a restauração de todas as coisas, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Esse é o nosso desejo, a restauração de todas as coisas. Como cantamos aqui, nessa música de Colossenses, né? Já não há mais nada que a Cristo não pertence. Deus está em Cristo restaurando todas as coisas. Antes mesmo da leitura, a gente vive nesse mundo que tem tantas coisas boas, e nós não podemos ser ingratos nem só ver maldade. É uma doutrina chamada a biocosmovisão. O mundo criado por Deus é dádiva, apesar da queda. Nós não podemos ser pessimistas. A bondade na criação, a beleza, apesar da queda. No entanto, esse mundo está sendo restaurado. Eu estava pensando, não é? Eu tenho visitado nessas últimas semanas alguns lugares difíceis aqui em Campina Grande por causa da minha prima, como já foi orado nessa noite. Uma prima que está enferma, com problema na perna. A gente está vendo ainda o que é, mas parece estar cicatrizando. Ela vai para o dermatologista ainda esse mês para fazer biópsia e ver se não é uma coisa mais séria. Ela está muito magra, ela é um pouco alta, está com 39 quilos. Mas Deus está usando esse reencontro com a família, eu acredito, para levar o evangelho para ela. Por causa dela, Maria Eduarda conhece, esteve lá visitando também com o André, o pastor Érico visitou hoje comigo. Então, por causa dela, eu estou andando em muitas unidades de saúde aqui da cidade. Meus irmãos, eu tenho visto cada coisa, tanta gente doente, tantos problemas. Fui a um psiquiatra essa semana com ela, e ali esperando, eu fiquei de 1 hora até talvez umas 3h30, 4 horas, e cada história, cada pessoa. Depois fui no Pedro I, cheguei em casa quase 6 horas da noite com ela, tentando ajudar, porque ela está realmente carente. E isso a gente vai aprendendo, né? É algo difícil, mas ao mesmo tempo é glorioso. Deus está restaurando todas as coisas,
a bondade, apesar do mal que domina no mundo, apesar das doenças, apesar da guerra, né? A gente vê gente sofrendo nas imagens da TV, mães, filhos, pais separados, terremoto hoje no Japão. Então, esse é o mundo que vivemos, mas nós não podemos desanimar. Há uma redenção maior. Cristo restaurando os nossos corações. Cristo um dia restaurará todas as coisas. Esse é o contexto maior desse salmo. Como já disse, primeiramente na situação que eles estavam vivendo, ali na Samaria, no Reino do Norte. Mas isso se aplica a todos nós, todo o povo de Deus. Vamos ler. É um grito de socorro pedindo pelo povo de Deus. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua mensagem, a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até o rio, porque lhe derribaste as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pupulam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Vamos ler todos juntos o verso 19, que é uma repetição do refrão pela terceira vez. Vamos ler juntos. Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos todo esse contexto, é um pedido, é um grito forte por ajuda. É um grito do povo de Deus, pedindo que houvesse restauração. Como lemos aí, ele sai discorrendo, mostrando a situação da Samaria naquela época, pede que o Senhor veja, que o Senhor os fortaleçam, que eles não se apartariam do Senhor. Visita essa vinha, restaura-nos. Verso 3, verso 7, verso 19, tem o mesmo tom. Restaura, quase as mesmas palavras. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nos 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Ele é Deus dos exércitos, né? Essa amplitude de Deus que domina toda a criação, Senhor dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E no final que lemos, restaura, Senhor, acrescenta a palavra, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, é um clamor muito forte, uma oração quase impossível. A destruição do Reino do Norte já era quase que evidente, mas mesmo assim eles ousam pedir, eles pedem, Senhor, lembra-te da bondade, lembra da misericórdia, restaura o teu povo. E parece como se Deus não tivesse respondido à oração deles, mas Deus respondeu, restaurando em Cristo, né, preservando ainda a descendência dele, juntamente com Judá,
eles não foram totalmente destruídos. Israel ainda hoje vive como nação. Mas isso tudo se cumpre plenamente em Cristo. Então foi uma oração ousada, muito forte, um grito pedindo: Senhor, restaura Samaria, restaura as 10 tribos. E Deus fez além, e Deus fez muito mais em Cristo. E isso mostra que Deus se agrada muitas vezes que nós oremos de forma ousada. É melhor a ousadia, às vezes até um exagero, digamos assim, pela nossa incapacidade de discernir a vontade de Deus, do que simplesmente entregar os pontos, do que simplesmente desistir, do que simplesmente voltar atrás. Aqui eles oram quase uma coisa impossível, mas que Deus fez no seu tempo e da sua forma. Isso é um dos componentes da oração, a ousadia, a fé, a confiança no poder de Deus. Ainda sobre esse contexto maior, nós sabemos que a Bíblia diz que Deus nos restaura individualmente, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ou melhor, capítulo 5, verso 1 e 2, e 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, nos mostra que aquele que está em Cristo é nova criatura. Nos mostra que Deus está restaurando cada um de nós. Cada pessoa que se converte é uma restauração. Eis que se fizeram novas todas as coisas em corações, em pessoas que vão ouvindo o Evangelho. Deus está restaurando através do Evangelho. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Também, ainda sobre restauração, a Bíblia diz que Cristo, segundo Adão, nele estão sendo restauradas todas as coisas. O primeiro Adão pecou, foi infiel, mas Cristo, até mesmo no deserto, até mesmo na cruz, foi obediente e assim tem autoridade para nos restaurar. Todas as coisas estão sendo restauradas por Deus através do seu Filho. A criação será redimida, Romanos 8, 21. Hoje estava em casa, aí Sara falou: papai, um beija-flor está visitando o nosso jardim. Meu irmão também tinha feito menção, um beija-florzinho verde, meio azul. E passou, já tinha visto outras vezes, nós temos um jardim com flores, né, e muitas aves ali visitam. Então, quando foi agora, no final da tarde, meu pai chegou, subiu com um beija-florzinho e disse: olha que eu encontrei quase morto. Acho que o vento deu e ele... Acontece muito isso lá em casa. As rolinhas, os passarinhos batem na parede. De vez em quando a gente encontra um bichinho morto. E hoje foi o beija-flor, que a gente estava gostando tanto dele, mas ele ainda estava vivo. E eu me lembrei disso que eu ia falar, né? A criação sofre. Aí ele ainda está vivo. Papai guardou numa gaiola, cobriu para ver amanhã de manhã como ele está. Se estiver bem, vai soltar. Então isso me fez lembrar, né? Que criação linda, um beija-flor tão lindo, verdinho, azul, né? Parece que é um filhote médio. E eu me lembrei, a criação um dia será redimida. Essa é a promessa de Deus. Não haverá mais aves assim que morram pelo vento, que morram de fome, as guerras, tudo isso um dia cessará e nós devemos ter essa esperança, que é confirmada pelo apóstolo João, lá no capítulo 3, verso 2, que ele diz: quem tem essa esperança deve ter uma vida santa, porque essa é a nossa esperança. Um dia nós seremos restaurados plenamente. Se nós cremos nisso, nós não podemos viver de qualquer forma, nós não podemos orar de qualquer forma, porque diz lá em 1 João 3,2, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Um dia nós veremos o Senhor. E em terceiro lugar, a restauração plena será no céu de todas as coisas. Apocalipse 21, verso 9 a 11, fala sobre a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, a santa cidade, Jerusalém celestial, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima. Esse é o nosso final, a restauração, a nova Jerusalém, a restauração de nossas vidas, a ressurreição dos mortos,
Lá seremos de fato aquilo que Cristo quer que sejamos. Quanto ao Salmo, ainda quero destacar algumas breves partes dele. Esse Salmo é um pedido por restauração e Deus ouviu em Cristo Jesus, oração ousada. No verso 1, o salmista da família de Asaf, ele diz: dá ouvidos ao pastor de Israel. Deus é chamado de pastor de Israel. Que expressão linda! Em outras partes do Antigo Testamento também. E aqui o salmista repete, nessa confiança que Deus é aquele que guia e aquele que dá provisão. Eles estavam orando para esse Deus que mostra o caminho, como um pastor guiava as ovelhas, e também aquele que dava provisão às suas ovelhas. Deus faz isso com seu povo. Ainda hoje Ele é nosso pastor, Ele é o guarda de Israel. Ele nos mostra o caminho, Ele dá provisão para as nossas vidas. Por isso que nós podemos orar com confiança. O pastor de Israel é o nosso Deus. Eles pedem aqui, depois de dizer que o Senhor é o pastor de Israel, é quem conduz José como um rebanho, ele diz ainda que o Senhor está entronizado acima dos querubins, né? Certamente uma referência à arca, ali, a santidade de Deus, os querubins, a presença, era onde Deus falava no templo. Era como se eles estivessem lembrando, Deus nunca desamparou Israel, Deus sempre falou no templo, no tabernáculo, mostrou a sua glória. Então é esse Deus que nós oramos e que nós pedimos, restaura-nos. O Deus que é entronizado acima dos querubins. E aqui vem o pedido, tão simples, mas é maravilhoso, mostra o teu esplendor. Esse é o pedido, mostra o teu esplendor, Senhor. Mostra para Samaria, mostra para 10 tribos, faz algo ali para que eles vejam a tua presença. Mostra o teu esplendor significa, Senhor, mostra a tua presença aos filhos de Israel. Parece tão simples, mas é tudo que o povo de Deus precisa, é a presença de Deus. A presença é uma referência, certamente, a número 6, a bênção araônica, quando diz lá que o Senhor vos abençoe, né? Que resplandeça sobre ti o seu rosto. Quer dizer, que a presença de Deus estivesse com os filhos de Israel, que a presença de Deus esteja com cada um de nós também. Essa é a maior bênção, o maior pedido desse salmo. Significa a majestade de Deus tornada visível. Significa o ardor da bondade e da amizade de Deus. O teu rosto sorria sobre nós, Senhor. Paráfrase. Mostre-nos o teu amor, mostra-nos a tua força. Tudo isso estava aqui dentro desse pedido. E que expressão tão bonita, né? Senhor, que o teu rosto sorria sobre nós, mostra-nos a tua presença. Continua ainda hoje sendo o nosso pedido de restauração. Faz isso, Senhor, em nós também. O verso 2, ele diz aí, ele fala sobre as principais tribos do reino do norte, Efraim, Benjamim, Manassés. Desperta o teu poder pelo teu povo, Senhor, e vem e salva-nos. Indica que esse salmo foi composto ali nos dias finais do reino do norte. Sentiu-se a dor em Jerusalém. Jerusalém que tinha algumas dificuldades, né, com os próprios irmãos, mas sentiu a dor dos seus irmãos através desse salmo. Versos 4 a 6. Ó Senhor dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes de comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombram de nós para valer. Então, meus irmãos, esses versos 4 a 6 é como mostra o tempo difícil que eles estavam vivendo ali na Samaria. É como se dissesse, o pastor que
deveria conduzir, que deveria dar provisão, está mandando lágrimas para o seu povo, quando diz aí a expressão pão de lágrimas. Tem o sentido de que era lágrimas todo dia. O pão nosso de cada dia, ao invés de ser agradecido, digamos assim, era lágrima todo dia, um tempo muito difícil. Por isso que eles estão aqui pedindo, restaura-nos, Senhor. Deus deu ao seu povo lágrimas. E aqui diz copioso pranto. É aquele sentido de muito pranto, chuvas, rios. Que tempo difícil que Deus permitiu ali o seu povo viver por causa dos pecados e da idolatria. Versos 17 e 18, eles dizem, né? Senhor, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Só Deus podia resolver aquela situação, eles apelam para Deus. É como se ele dissesse, Senhor, é impossível. Eles também, dos versos 7 até o 15, 16, faz uma comparação do povo de Deus como uma videira, uma pequena planta que foi trazida do Egito, foi plantada e deu muito fruto e cresceu, suas raízes estenderam até o rio, até o mar, mostrando a glória de Israel nos tempos de Salomão, nos tempos de Davi, né? Uma pequena plantinha que cresceu, que enramou, que deu muito fruto, e era como se ele dissesse, Senhor, tu vai desistir? O Senhor trouxe e plantou, será que o Senhor vai esquecer da videira? Aí eles pedem, Senhor, tem misericórdia, faz de novo. E Deus atendeu a oração deles em Cristo. Era como se eles dissessem, Deus não começa uma obra e deixa pela metade. Deus plantou, Deus fez brotar e agora vai abandonar. Não, Senhor, restaura-nos. Não, Senhor, restaura-nos. E assim, meus irmãos, essa é a mensagem desse salmo. E finaliza no verso 19, como foi lido no início, mais uma vez, restaura-nos, Senhor, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto. Ok. Estaremos finalizando.